Então, quando eu devo procurar um neuropsicopedagogo? Qual é o momento certo para eu buscar ajuda? Meu nome é Juliana Pinheiro, sou neuropsicopedagoga. Estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Toda vez que me perguntam quando a gente deve procurar um neuropsicopedagogo, um profissional, eu sempre gosto de lembrar que é quando a gente está em sofrimento. Quando a criança, o adolescente, está em sofrimento diante da aprendizagem. Está gerando sofrimento, as tarefas, o momento do aprender, o momento de interagir com o conteúdo, dentro da sala de aula, com a relação com os professores, está gerando um desgaste maior de energia, uma dificuldade de interagir com aquele conteúdo. Procura ajuda. O neuropsicopedagogo vai poder orientar, encaminhar, avaliar da melhor maneira qual o caminho necessário. Se for uma questão de aprendizagem, se for uma questão relacionada aos métodos, à metodologia aplicada, ou mesmo questões de interação do indivíduo com a aprendizagem, se forem questões emocionais envolvidas, ele vai poder fazer encaminhamento aos psicólogos, profissionais da área que poderão auxiliar. Se tiverem outros fatores que sejam necessários serem avaliados, ele vai poder fazer o encaminhamento aos neuropsicólogos. Se tiverem questões do comportamento motor, questões da linguagem, que precisarem de outros profissionais, ele também vai poder ajudar. Eu gosto muito da metáfora de que o neuropsicopedagogo ele pode aparecer aí como um maestro. Ele conhece um pouco de todas as áreas do cérebro e ele sabe direcionar a quem é especialista para cada função, se não for uma questão direta de aprendizagem que ele possa estar trabalhando. Então, dentro da neuropsicopedagogia, nós vamos trabalhar as questões relacionadas à aprendizagem. O que tiver relacionado à emoção, direcionado ao comportamento motor, a linguagem, o que necessitar de especialistas para essas funções, a gente vai direcionar e fazer um trabalho multidisciplinar. Então, esse é o nosso papel. Gerou sofrimento, a criança está com uma dificuldade a mais, gastando mais energia, ficando cansada, muito dispersa, com muito sofrimento para a realização das tarefas, das atividades. Procure um neuropsicopedagogo na sua cidade, na sua região, que possa estar te orientando, conduzindo qual é o melhor caminho nesse processo. Não deixe passar muito tempo. Quanto antes eu começo o meu processo de avaliação, de intervenção, de mediação, dos encaminhamentos necessários, mais eu ganho em vários aspectos. Tanto no aspecto biológico, da nossa neuroplasticidade, como no aspecto da autoconfiança, no aspecto da minha autoestima, nas questões relacionadas à minha relação com o aprender, o significado que eu dou em relação à aprendizagem, a minha relação com o outro, a minha relação com os colegas, a minha relação com o meu professor ou os professores. Então, quanto antes eu tenho um acompanhamento, um direcionamento, melhor eu consigo me sair dentro desse contexto, né? Hoje, nessa situação que nós estamos vivendo do Covid, e que a maioria, né, todas as crianças estão em casa, passando pelo ensino online, os pais sendo os mediadores dentro desse processo. Muitos pais estão observando alguns comportamentos que antes eles não tinham essa noção. Então, se percebeu que o filho está com uma dificuldade maior, se percebeu que ele realmente está num processo, não fica chamando de preguiçoso, de que só quer ficar no videogame, ou que a criança você não é burro, não aprende. Por quê? Por que ele não aprende? Por que ele não está dando conta? O que acontece em que ele prefere estar no videogame? É mais legal. Sim, é mais legal. Por que é mais legal? Porque no videogame não tem uma dificuldade. Tudo que a gente tem dificuldade, a gente tende a não querer.
Se existe uma dificuldade, eu preciso descobrir por que existe essa dificuldade e resolver essa dificuldade. E não culpar a criança por não querer e simplesmente ampliar, aumentar essa dificuldade. O que acontece? O nosso cérebro, né? A gente busca o prazer e foge da dor. Quanto menor é a criança, o nosso lobo frontal, que é o responsável de falar assim: ai, essa cama tá tão gostosa agora de manhã. Ai, eu não vou levantar para trabalhar não, porque eu vou ficar aqui, tá friozinho, eu vou dormir hoje até meio-dia. Aí, a razão chega e fala assim: cara, você tem um monte de boleto para pagar. Você pode se espertar, levanta dessa cama que você tem filho para alimentar. Vamos embora. E aí você rapidinho, né, esquece o prazer momentâneo e vai para as suas obrigações. Quanto menor é a criança, mais difícil para ela é de fazer esses contrapontos. Por quê? O nosso lobo frontal ele só termina o processo de amadurecimento após os 21 anos, 21, 23. Então, o que a gente entende? Quanto menor a criança, mais difícil para ela deixar o prazer imediato para entender algo que é um prazer a longo prazo. Uma recompensa que ela vai receber lá na frente. Então, eu vou deixar meu videogame que tá legal agora para eu estudar, porque lá na frente eu vou ser médico, eu vou ganhar muito dinheiro, ou eu vou fazer com que minha mãe fique feliz porque eu vou formar na faculdade e tal. A criança não tem essa capacidade ainda desse raciocínio. Então, o que a gente precisa? É descobrir o que está gerando a dor, o que naquele momento está gerando a dificuldade e tirar essa dificuldade, fazer com que a relação dela com aprender seja uma relação mais bacana, uma relação que seja gostosa e não dolorida, sofrida. Né? Que também encontre prazer, momentos de prazer entre ela e o aprender. Então esse é o nosso papel, descobrir o que está atrapalhando, se são fatores simplesmente emocionais, sociais, pedagógicos, de adequação, ou se existem questões biológicas que precisam ser ajustadas. Mas eu não posso deixar passar. Então, quando que eu procuro um neuropsicopedagogo? Toda vez que estiver gerando sofrimento. Gerou sofrimento, dificuldade de aprendizagem, o momento está conturbado, estou gastando muita energia, procura ajuda. Procura um neuropsicopedagogo que ele vai poder te orientar, ele vai poder fazer o encaminhamento necessário e ele vai poder te ajudar no processo de avaliação e intervenção dessa sua criança. Combinado? Precisando de ajuda, nós estamos aqui. Um forte abraço, se cuidem e até a próxima. Beijo!